Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo nos números, na matemática pura e dura que define quem ganha e quem perde no trading desportivo. Sem opiniões, sem achismos. Vamos olhar apenas para dados concretos, para aquilo que os estudos nos mostram sobre o que acontece em bolsas como a Betfair. Preparados? Vamos a isso. E vamos começar com o número mais impactante de todos: 95%. É isto. É preciso deixar este número assentar. A longo prazo, esta é a percentagem de traders que perde dinheiro. É uma estatística brutal que, logo à partida, coloca tudo em perspectiva. E aqui está a divisão, preto no branco. De um lado, uma minoria muito pequena, uns 5%, que de forma consistente consegue ser lucrativa. Do outro, a esmagadora maioria. A grande questão que se coloca, claro, é: mas o que é que separa, na realidade, estes dois grupos? Para percebermos isso, temos de ir além do resultado final e focar-nos no processo. Ou seja, porquê? O que é que leva quase toda a gente a ficar pelo caminho? Quais são as armadilhas, os comportamentos que se repetem e que levam ao prejuízo? E a resposta está aqui, nestes dados, e é fascinante. Reparem bem, a fatia de leão, uns impressionantes 62%, é por falta de método. Simplesmente isso. A seguir, com 18%, má gestão emocional. O que é que isto nos diz? Que o maior inimigo não é a complexidade do mercado, mas sim a falta de um sistema e de controle sobre as nossas próprias reações. E esta ideia é tão forte que vale a pena sublinhá-la. 80% perdem por causa de emoção, não por não saberem fazer contas. A verdadeira batalha, o verdadeiro desafio, não é contra as odds ou o mercado. É uma batalha interna. E na prática, como é que isto se manifesta? Bem, é um coquetel de erros clássicos: sobrevalorizar as probabilidades de algo acontecer, apostar em mercados sem liquidez e um ponto crucial: nunca calcular o valor esperado, ou seja, nunca saber se aquela aposta a longo prazo é matematicamente lucrativa. Juntamos a isto a incapacidade de lidar com a variância e as marés de azar e, claro, o erro fatal: aumentar a stake por desespero para recuperar o que se perdeu. É a receita perfeita para o desastre. Ok, mas agora vamos virar a moeda. Chega de falar de quem perde. Vamos analisar aquele pequeno e exclusivo clube dos 5% que conseguem ter sucesso. O que é que eles fazem de diferente? E como vamos ver, nem todos os vencedores são iguais. Olhem, que interessante. Dentro do grupo dos vencedores, a maior parte, cerca de 3%, são pessoas que têm ganhos pequenos, mas muito consistentes. Estamos a falar de retornos anuais entre 1% e 15%. Não há aqui nenhuma jogada mágica. A força deles está na disciplina e na repetição de um método que funciona. A subir um degrau, encontramos o próximo grupo, que representa 1,5% dos traders. Aqui, os retornos já são bem mais significativos, ali entre os 20% e os 100% por ano. E a grande diferença é que eles não têm apenas consistência. Têm um modelo de análise sólido, combinado com uma disciplina de ferro para o seguir à risca. E, finalmente, chegamos ao topo da pirâmide. A elite da elite. Os verdadeiros outliers. Apenas 0,5% de todos os traders. São estes que alcançam um sucesso massivo, consistente, ano após ano. E o que é que define esta elite? Bom, aqui as regras são absolutas e não negociáveis. Eles têm uma vantagem estatística real e comprovada, o famoso EV positivo. As decisões são zero emocionais. Zero. São puramente sistemáticas. E tudo isto é suportado por modelos matemáticos avançados. Para eles, isto deixou de ser um jogo de adivinhação e passou a ser uma ciência aplicada. Mas, e há sempre um mas, não se pense que ser um vencedor é um caminho fácil e sempre a subir. Há um preço a pagar pela consistência, um desafio que a maioria das pessoas subestima, mas que é absolutamente determinante: a resiliência psicológica. E esta é talvez uma das verdades mais difíceis de engolir. Qualquer trader lucrativo, sem exceção, passa por períodos em que perde uma parte significativa da sua banca, o chamado drawdown. Perder 20, 30 ou até 40% do capital não significa que o método falhou, é uma parte inevitável e estatisticamente normal do processo. E esta pergunta coloca tudo em perspectiva. Parem um segundo e pensem nisto de forma honesta. Seria possível aguentar uma sequência de 30 apostas perdidas, 30 vezes seguidas, a ver o resultado a ser negativo? A esmagadora maioria das pessoas desistiria, convencida de que o método está errado. Mas será que está mesmo? A matemática mostra-nos uma realidade que vai contra a nossa intuição. Olhem para esta tabela. Mesmo com uma taxa de acerto bastante boa, de 60%, é estatisticamente esperado ter uma série de 7 a 10 perdas. Com uma taxa de 40%, essa maré de azar pode chegar às 35 perdas consecutivas.
É precisamente aqui que a maioria quebra, porque confunde a variância natural das estatísticas com o método que deixou de funcionar. Então, como é que juntamos todas estas peças? Vimos o que não fazer, vimos o que os melhores fazem, vimos as dificuldades psicológicas. Como é que se constrói na prática um plano de um vencedor? Que ferramentas e que hábitos são mesmo essenciais? Este quadro, honestamente, é o mapa do tesouro. Reparem na consistência dos números. 100% tem uma estratégia escrita e definida. 100% faz gestão de banca. 95% registra e analisa tudo, incluindo o valor esperado. Isto não deixa qualquer margem para dúvidas. O sucesso neste meio não tem nada a ver com sorte ou intuição. Tem tudo a ver com um processo rigoroso e sistemático. No final do dia, se tivéssemos de resumir tudo a 3 palavras, a 3 pilares, seriam estes. Primeiro, a matemática, para encontrar uma vantagem real sobre o mercado. Segundo, a psicologia, para ter a disciplina de executar essa vantagem sem ceder à emoção. E terceiro, a repetição, para aplicar o sistema de forma consistente, vezes sem conta. E terminamos com esta reflexão que acho que resume tudo. Depois de olharmos para estes números todos, a pergunta que fica é esta: será que o sucesso a longo prazo está em encontrar um segredo mágico que ninguém conhece? Ou está antes em construir, com paciência e disciplina, um sistema inabalável? Os dados parecem dar-nos uma resposta bastante clara.